Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Raquel e hoje eu vou ler mais um relato para você. O nome dele é Quem tem sogra não precisa de inimigo. Vamos lá? Olá Raquel, tenho 38 anos, sou do Espírito Santo, estou amando seu canal. Pena que ainda tem poucos relatos, né? Então vamos fazer um pedido para a galera aí que nos assiste. Conta uma história aí, vai! Vou falar sobre o meu amor de infância. Irei chamá-lo de Daniel, nomes fictícios. Lembro-me perfeitamente da primeira vez que o vi, sentado na primeira fileira de bancos da igreja que minha família foi visitar. Nós dois tínhamos apenas 6 anos. Isso mesmo, apenas 6 anos. Uns 2 anos depois, nossas igrejas se encontraram em um retiro no interior do estado. Nós dois disputamos uma brincadeirinha e euzinha ganhei. No ano seguinte, a mãe dele abandonou a família e arrumou um garotão. Fez o pai dividir todos os bens e foi embora, largando os 5 filhos para trás. Então eles se mudaram para perto da minha igreja, onde eles passaram a frequentar. E desde então eu passei a amar. Eu aproveitava cada segundo ao seu lado, o admirava demais. Ele era tão inteligente, passamos a namorar por cartinha. Muito inocente, mas todo domingo trocávamos um bilhetinho com corações. Nessa época, todas as adolescentes da igreja já gostavam dele, até a minha melhor amiga. Nisso se passou 4 anos. E nesses 4 anos só demos uns selinhos. Então a mãe dele acabou com todo o dinheiro que tinha e seu garotão deu uma surra nela e ela voltou para o marido. Foi tudo tão rápido, não demorou nada para Daniel se afastar de mim. Que estranho, eu nem existia para ele. Depois eu descobri que a mãe dele proibiu ele de ficar comigo. Então se passou 3 anos. E chegou um rapaz novo na igreja, uns 5 anos mais velho que eu. Ele logo se interessou por mim. Eu queria apenas dar uns beijinhos escondida, mas em uns 20 dias ele veio com uma aliança de compromisso. E já estava falando de casamento. E eu gostava era do tonto lá do Daniel. Mas foi então que o tonto do Daniel acordou. Em uma semana me chamou para conversar. E é claro, eu aproveitei a oportunidade e voltei para ele sem pensar 2 vezes. Gente, quando fui terminar com Wagner, ele não aceitava. Jogou até praga, disse que eu não casaria com Daniel. Vê? Me perdi aqui. Pois bem, comecei a namorar com meu verdadeiro amor e logo percebi a insatisfação da minha querida sogra, pois ela não escondia que não gostava de mim. Quando pegamos mais intimidades e eu passei a frequentar sua casa, percebi como ela manipulava ele, o fazia de escravo. Meu pai, 5 filhos na casa e ele era o que fazia tudo. Quando ele começou a trabalhar em um emprego modesto, o incentivei a fazer um curso e o salário dele só dava para pagar o curso. Então a minha família deu todo o material que ele precisava e apoio também,
pois não tinha nada da família dele, não tinha apoio da família dele. Foram 2 anos estudando e eu bancando certas regalias. E ele, muito inteligente, já saiu do curso com um emprego garantido no melhor hospital do estado. E está lá até hoje. Mas então começou a entrar os salários, gordinhos por sinal. E ele nunca tinha dinheiro para nada. Por que será? Ele gastava tudo com a mãe e com a irmã dele. Tudo que elas precisavam, ele bancava. Era shopping toda semana. Só com as duas. Ele não saía comigo. Então eu comecei a me incomodar. Foi quando despertei a ira da sogra e da cunhada. Noivei com Daniel e pude sentir o desespero da sogra. Nessa época, a irmã dele já era noiva e estava perto de se casar. E tudo era para ela, todo tempo e dinheiro. Ela nunca trabalhou e o meu noivo bancava tudo. Enfim, ela se casou, fizeram uma festa para mais de 200 pessoas. Mas eu achava que tudo iria mudar, porque o marido dela bancaria ela. Ledo engano. Ela não tinha máquina de lavar, coitada, ele deu. Ela estava engordando muito depois do casamento. Ele deu tênis e roupas de academia para ela, coisa que ela nunca usou. Preferiu engordar mais de 100 quilos. Fora coisas que eu nem fiquei sabendo, né, que ele deu. Mas tudo que ele deu foi porque a mãe dele fez a cabeça dele. Nossa casa estava sendo construída. Mesmo ele quase não ajudando, a casa estava se levantando, pois meu pai me ajudava. Ele e a mãe dele sempre estavam à frente de muita coisa na igreja. Eles gostavam de cantar e saíam pelas igrejas. Muito lindo, mas ele passava a semana toda sem me ligar. Com o tempo, comecei a perceber sempre uma jovem perto dele. No grupo de louvor, na coreografia, nas aulas de canto, lá estava ela. E quando comecei a questionar ele, praticamente me chamou de louca. Era coisa da minha cabeça. E como ele contava sempre tudo para a mãe dele, logo percebi uma aproximação da minha sogra com a moça. Ela passou a cantar com os dois, passou a ser par na coreografia e passou a frequentar o almoço de domingo, sempre convidada pela sogra. Então comecei a reclamar. Poxa, só faltava levar ela no shopping também, né? Então chegou a noite de Natal. Deixei minha família e fui passar com ele e a família dele. E quem chegou junto comigo? Sim, ela. A sogra chamou. Fiquei emburrada a noite toda. Uns 2 dias depois, meu digníssimo noivo veio à minha casa e disse que pensou demais e que eu não deveria ser tão ciumenta e que ele queria um tempo para pensar. Meu mundo caiu. Entrei em desespero. Foram longos 15 dias afastados. Mas nesse meio tempo bati palmas na casa da mocinha e despejei tudo o que eu estava sentindo. Ela se fez de mal entendida, é claro. Ele voltou a falar comigo como se não tivesse acontecido nada. E a boboca aqui, sempre aceitando tudo. Estava chegando o aniversário dele. Fui até a sogra e a cunhada e combinei uma festa surpresa. Me matei para preparar a festa. Era só para a família, mas quem chegou logo junto? A sonsa foi convidada pela minha sogra. Todos se divertiram naquela noite, menos eu. Não disse nada, nem um A.
mas me decepcionei. Aquele dia foi o começo do fim para mim. Era janeiro, tinha alguns shows evangélicos na praia. Fui com ele. Ele me abraçou de frente para o mar e disse que me amava. Mas eu não sentia mais nada além de desprezo. Em uma semana terminei com ele e ele ficou desesperado. Mas eu simplesmente desisti de lutar contra a mãe que era a deusa dele. Em uma semana, ela mandou ele ir me pedir a aliança. Acredito que era para ver a minha reação. Eu simplesmente entreguei. Ele me ligava às vezes e quando eu contei que eu ia para um emprego melhor, eu senti que ele não gostou. Isso me aborreceu demais. Eu conheci meu então marido no restaurante em frente à nova empresa que eu fui trabalhar, pouco tempo depois. Foi quando a mãe do meu ex bateu lá em casa e falou que eu e meu pai deveríamos devolver o dinheiro que Daniel gastou na obra da casa. Meu pai riu e falou que os 2.500 não pagavam nem a metade de tudo que ele comeu na nossa casa. Eu saí da igreja, mas tenho notícias dele até hoje. A mãe dele quis que ele ficasse com a sonsa, mas ele não quis. Ela fez de tudo para ele ficar com uma menina muito linda que ela conheceu na aula de canto. Ele não aceitou. Quando eu engravidei do meu esposo, ele ficou arrasado, pois ainda tinha esperança que eu voltaria para ele. Daniel ficou sozinho uns 4 anos até conhecer alguém. Dizem que a mãe dele não gostou dela e fez de tudo para atrapalhar o namoro dele. Quando ele decidiu se casar, precisou sair de casa para não dar nada errado. Ele teve uma filha e colocou o nome dela que tínhamos escolhidos para nossa primeira filha. Fiquei feliz por ele, mas ele precisou se afastar da mãe para viver do jeitinho que ele queria. Observação. Quando eu engravidei, meu esposo levou o ultrassom para a família dele ver. Minha cunhada foi mostrar para minha sogra, para minha nova sogra. Ela bateu na folha e disse para tirar aquilo da frente dela, que estava atrapalhando ela conversar com a amiga. Nem deu bola, falou que era porcaria. Por isso o título, Quem tem sogra não precisa de inimigo. Então eu decidi naquela hora que não ia passar por isso de novo. Hoje ela implora para irmos lá, mas raramente vamos. Minha filha parece que sentiu o que eu senti naquela hora. Não faz questão de ver a avó. Nós ajudamos quando o necessário, mas ninguém vai mais se intrometer na minha vida. Nunca mais. E fim do relato. E-mail fixado no primeiro comentário. Tem um relato, manda pra gente ler. Um beijo pra você. Se inscreve aí se não é inscrito ainda. Beijão. Tchau.